Agora isso daqui é a parte 2, ó. Eu vou mostrar para vocês, tá vendo? Eu tô trocando o chão. E aquele lado é por causa da pintura que caiu, que a gente pintou a parede. Então, para arrumar tudo, tá uma bagunça. Minha casa tá uma zona. Tá vendo aí, ó? Tudo coisa que foi tirada do lugar pra gente poder colocar tudo certinho. Então, isso daqui é a parte 2. Eu sou a Margarete, eu estou voltando aqui para continuar a conversa. Então, eu só queria conversar com vocês. Eu estava falando a respeito de libertação. Então, quando eu fiz libertação, quando eu finalmente fui fazer libertação, foi realmente um encontro com Deus, gente. Porque, nossa, como a coisa muda. Como a gente muda. Come here, baby. Come here. Come on. Come, this way. Come. Ele tentou subir e agora não consegue. Mas, hey, good boy. E aí, você vendo a sua vida se transformando, tá? O inimigo, ele faz com que a tua vida fique bagunçada, como a casa da gente tá agora. Então, o que acontece? A gente começa a limpar. A gente começa a trocar o chão, começa a dar base. Troca o chão, pinta a parede, arruma o carpete, arruma tudo e vai subindo, subindo, coloca os móveis no lugar, coloca tudo organizado, aquilo que não presta joga fora, aquilo que não precisa dá embora, e aí a gente vai indo, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer com a vida da gente quando a gente precisa libertação? É uma limpeza de casa interna, porque você tem uma casa espiritual. Essa casa, tá? É um reflexo da tua casa na terra, muitas vezes. Muitas vezes não. Eu fui na casa espiritual de uma amiga minha, que a casa estava toda aberta, a janela aberta e tudo mais, mas por onde o inimigo queria entrar, ele não conseguia, porque a porta estava super forte. Ali tinham demônios querendo entrar na casa dela, porque Deus me mostrou. Os demônios querendo entrar na casa dela e eles não conseguiam. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa de Deus. Ela é uma pessoa de Deus e não importa aquilo que faz. Deus coloca uma porta na tua casa tão forte que o inimigo não pode entrar. E como é que a gente faz com que nós tenhamos essa porta que fecha e que não deixa nenhum inimigo entrar? É seguindo a palavra de Deus, os 10 mandamentos, tá? Acreditar a Deus acima de tudo, não mentir, não roubar, não matar, não jurar falso testemunho, não fazer um monte de coisa que normalmente seria para nos destruir. E Deus é bem claro com isso. Sem fazer as coisas erradas, tentando seguir uma vida reta, o inimigo já tenta matar a gente. Veio o Charlie Kirk, menino ótimo, uma bênção, tá? Foi aí trabalhar, fazer aquilo que ele faz de melhor, que é conversar com jovens, abrir os olhos dos jovens. Eu não sou mais jovem, mas adivinha, eu tenho idade, experiência, que eu posso falar para vocês que vocês estão entrando num campo muito perigoso, tá? Que é o campo de não ter a salvação. Quem fala que está com raiva porque o Charlie Kirk ele devia ter morrido e tudo mais, quem fala isso é porque tem demônio. Se você pensa assim, se você fala assim, você tem demônio, tá? Agora, você vai falar, não, imagina, eu sou cristã, eu só não acredito no cara. Quem não acredita no outro cristão, tem demônio. Quem tem ódio no coração é um assassino. Fala a palavra de Deus. Quem tem ódio no coração, mata. Então, o que a gente está vendo por aí? Pessoal da esquerda que se dizem, nós somos o pessoal da palavra, nós somos o pessoal que pensa correto, nós somos avançados, nós somos progressistas, nós somos tudo de maravilhoso, mas se você for contra aquilo que a gente acredita, a gente mata. Isso daí é ser uma pessoa boa?
Você está falando isso, quer dizer que você pode matar teu irmão, tua irmã, tua prima, teu filho, tua filha, teu bebê, porque berrou de uma forma, sabe, deu risada na frente da televisão quando viu o Bolsonaro. Tem gente que é louca. Isso daí é demoníaco, gente. Não vem me falar que isso daí é normal, porque não é normal. Isso daí é demoníaco. Como é que você faz para você mudar a sua mentalidade? Como é que você faz para você mudar a sua mentalidade? Através de oração, através de libertação, indo à igreja, lendo a palavra de Deus. Vocês precisam se conectar com pessoas que são de Deus. Se vocês não se conectam, se vocês falam, meu negócio não é igreja, não quero saber de igreja, meu Deus, como, porque é tedioso, porque eu odeio. É porque vocês não foram nas igrejas que tem hoje, parece mais um salão de festa, tá bom? Tá cheio de igreja aí que praticamente só para melhorar a situação tem que cobrar ingresso, porque a quantidade de luz e de programas fazem show dentro da igreja. Eu ia mesmo numa igreja que eles têm um show, todo ano eles colocam um show, nessa época em setembro, tá? E é bonito, e é bom, e parece bem profissional. Por quê? Porque eles investem muito para trazer os jovens para Jesus, porque os jovens estão se desvirtuando. Se você fala, é antidemocrático, adivinha, Brasil não é democracia, Brasil é república. Onde a república, você pode comprar, vender, fazer aquilo que você quiser, né? Vai para cá, vai para lá, paga os seus impostos direitinho, mas você tem como investir em você mesmo. A democracia não, a democracia fala assim, não, porque deixa o Estado cuidar de você. Eu vou te falar uma coisa, qual é a madrasta ou o padrasto que cuidou dos filhos dos outros e amou assim igualzinho ao pai, amou assim igualzinho à mãe? A maioria das histórias que a gente tem de padrasto e madrasta é uma história triste. Aquela criança sofreu na mão deles, tá? Então, o que você acha? Você prefere que o padrasto do governo ou a madrasta do governo cuide de vocês? Ou vocês preferem que um pai verdadeiro cuide de vocês? Parem de colocar ódio como sendo motivo para calar as pessoas, porque quando vocês colocam ódio na frente, a tua cabeça fica perturbada. E vocês, dependendo daquilo que você está pensando em fazer, como teve um caso aqui que mataram um monte de criança, é um demônio relacionado com o sacrifício de criança que estava no menino. Você sabia disso? Então, procurem hoje, agora, nesse exato momento, ajuda para vocês tirarem esses demônios de vocês. Como eu falei, vocês precisam aceitar Jesus no coração para começar o processo. Aceita Jesus no coração, um monte de demoninho pequenininho cai fora. Pum! Eles vão embora. Aí depois você começa a fazer libertação, tá? Às vezes, tem vezes que quando você aceita Jesus no coração, Deus te limpa rapidinho. Pá! E todos os demônios saem. Existe essa possibilidade. Deus vem e limpa a casa espiritual, que tua casa fica tinindo. Aí você tem que convidar o Espírito Santo de Deus para te abençoar e fazer parte da sua residência, tá? Aceitá-lo, falar assim, Senhor, Espírito Santo de Deus, me batiza hoje para que eu possa estar debaixo das bênçãos de Deus, debaixo daquilo que Deus tem para mim, do propósito de Deus, em nome de Jesus. Ele vem, você aceita, ele vem e faz parte da tua vida, tá? Porque o Espírito Santo, ele não é um invasor. Você precisa convidar ele para entrar na tua casa. O inimigo não. O inimigo é igual ladrão. Quebra onde ele quiser, entra onde ele quiser, ele não está nem aí, tá? Então você precisa se separar dessa onda de ficar servindo ao diabo e começar a servir a Deus.
Como eu disse, eu falei assim que no outro vídeo que eu ia orar para as pessoas, tá? Se você aceitou Jesus no coração, se você fez tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior, se você não viu ainda, vai lá, volta e vê, porque isso daqui, se você não aceitou Jesus no coração, só quer a libertação, eu vou te contar uma história. Na palavra de Deus fala que aqueles que fazem libertação, que são parte, sabe, que a pessoa é libertada, e a pessoa volta para o erro novamente, então o que acontece? Todos aqueles demônios que saíram, eles se veem no lugar árido, e eles falam assim, eu acho que eu vou voltar para minha casa, que ali tá limpinho. E eu não vou ficar sozinho. Aí eles voltam para a mesma casa que eles estavam antes, para a pessoa que eles estavam antes. E sabe o que eles fazem? Cada um deles trazem 7 demônios piores do que eles. Sabe negócio de gangue? Tem um pequenininho lá que ele quer sair da gangue, ele sai da gangue e tudo mais, fica andando por tudo quanto é lado, depois ele fala, não, eu vou voltar para a gangue antes, tá? Porque pelo menos ali eu tinha dinheiro, eu tinha comida, e volta para aquele lugar. E aí o que acontece? Ele passa na rua, conversa com alguém, e aquele cara lá é mais bandido do que esse bandido. Aí ele fala assim, não, eu vou te levar lá para você conhecer o meu chefe. E aí leva aquele bandido que é pior do que ele lá para conhecer o chefe que era anterior dele. Entendeu? É bem assim, igualzinho o mundo espiritual. Não pense que você está vivendo uma vida normal, fazendo coisas erradas e vivendo a vida sem ter nenhuma repercussão, porque tem. Porque tudo aquilo que a gente vive aqui, existe um lado espiritual. E é engraçado que muitas vezes eu estou escutando assim, assistindo filme e tudo mais. Nossa, como os filmes falam com a gente, né? Às vezes eu vejo assim tanta gente achando assim que eles estão vivendo a vida deles e tudo mais. Aí no filme aparece alguma coisa que está relacionado com aquilo que eles estão vivendo. Quantas vezes você viu isso? Incrível, né? E aí muitas vezes o que acontece, o próprio vídeo fala o que vai acontecer. Aí o pessoal fala assim, é premonição, como naquele do Viagem no Futuro, né? Que o pessoal fala, não, é premonição, as 2 torres gêmeas, o Twin Pines, né? Que era o lugar lá onde o carinha morava, Michael J. Fox morava lá, o caráter dele. E eles falam, isso daí foi previsão. É nada, é tudo já combinado, falado, é o próprio demônio falando aquilo que eles vão fazer. Então, e o que eu ia falar? E naquela época, o Twin Pines, eles tinham derrubado tudo que tem as 2 pinhas ali, duas árvores de pinha. No próximo filme, as pinhas tinham sido derrubadas. Você lembra disso? As torres gêmeas foram derrubadas. Quando veio o próximo filme, já mostrou que as torres gêmeas tinham sido derrubadas. Não tinha, né? Que eram os pinheiros, né? Os 2 pinheiros. Mas aí, logo depois, alguns anos depois, as torres gêmeas caíram. Então, isso tudo é coisa que o pessoal, não, é premonição nada, é o inimigo falando aquilo que ele vai fazer contra nós, tá bom? Tudo aquilo que você vê em filmes, começa a prestar atenção. Teve um filme aqui, que é um show que chama Seinfeld, e tem uma parte lá no Seinfeld que eles estão falando assim, imagina se um avião cheio de jogador de futebol tivesse sobrevoando e caísse tudo, e o time inteiro morresse. Imagina isso. Logo depois que esse show apareceu, caiu o avião que matou aqueles caras lá que estavam indo para o Chile, aí no Brasil. Você lembra disso? Porque o comentário naquele show era o engraçado como os atletas, está cheio de acidente de avião, os atletas viajam todos os dias para tudo quanto é lado, andam de avião para cima e para baixo, não morrem.
de acidente de avião. Imagina se isso acontecesse. Fizeram exatamente isso com... E você acha que isso daí foi o quê? Foi coincidência? Não existe coincidência. Não existe coincidência. Tudo que acontece tem um propósito. Tudo que acontece, acontece por causa de alguma coisa. Não existe coincidência. Tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. Vamos voltar, que eu me desviei um pouquinho aqui, vamos voltar a falar de libertação. Então, na libertação, o que você tem que fazer? Você precisa ir na igreja. Você precisa ser batizado se você não for, tá? Aceitar Jesus no coração antes de ser batizado. E aí você é batizado. Depois que você for batizado, lê a palavra de Deus, ou antes, até durante esse caminho, né, que você faz, porque às vezes o batismo demora um mês, uma semana, depende da igreja. E aí você começa a ler a palavra de Deus. E você segue aquilo que a palavra de Deus fala. Não é pastor, não é pastora, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala assim, que Jesus é o verbo, como fala no João 1, fala Jesus é o verbo, tá? Tudo aconteceu por causa dele. Então, sem ele não aconteceria nada. Com ele tudo aconteceu. Então, já que João está afirmando isso, o que você tem que pensar? Eu estudei línguas, tá? Línguas, eu fazia piada, línguas estranhas, como é? Letras, eu estudei letras, né? Como é? Que era a faculdade de letras, letras estranhas e... nem lembro mais, a gente fazia cada uma. Mas a época que eu estudei letras, né? É muito importante vocês prestarem atenção naquilo que fala na palavra. Por quê? Porque o verbo, o que é o verbo? O verbo em línguas, ele é a ação. Tudo aquilo que mostra ação é verbo. Mas também tem aquele verbo que apresenta estado, como ser e estar, né? Eu sou, tu és, ele é. Então, esse daí já não apresenta uma ação, é um estado. Então, como você tem dois tipos de verbo, então você entende o seguinte: se Jesus é o verbo, ele é aquele que faz a ação. E ele é. Entendeu? Ele não faz só a ação, mas ele também é, porque ele é o verbo de Deus. Então, ele veio no mundo para ter uma ação. E lá em João já fala, no João 1 já fala que ele veio ao mundo para ser o verbo de Deus, para fazer a ação que Deus queria que ele fizesse, que seria ser crucificado e ressuscitar em 3 dias, tá? Então, você que começa a estudar, indo na escola e apresentando tudo e conhecendo, né, a palavra de Deus e tudo mais, você pode ter certeza de que tudo na vida tem uma conexão. Eu não vim parar nos Estados Unidos por uma coincidência. Eu não conheci meu marido por uma coincidência. Tudo aquilo que aconteceu na minha vida, tá? E eu acabei conhecendo meu marido, foi Deus mostrando para mim os passos que ele queria para mim. Ele queria que eu seguisse os passos que ele tinha para mim, mas eu sempre fui cabeçuda. Eu sempre fiz as coisas da minha cabeça porque eu não tinha Deus do jeito que eu tenho hoje. Hoje eu enxergo a palavra de Deus de uma forma diferente. Deus é verdadeiro, Jesus está vivo e quem não acreditar nisso está indo para o fogo do inferno. Simples assim, tá? A palavra de Deus, Deus me falou, a palavra de Deus é simples. Você lê a palavra e a palavra é, tá? E aí o que acontece? Tudo aquilo que está escrito na palavra aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. Por quê? Porque nós vivemos uma reflexão do passado, nós caminhamos, tá? Para que nós possamos chegar à vida eterna. Como é que nós vamos caminhar por essa vida, tá? Sem a gente encontrar uma sombra de descanso e um fogo para poder
nos ativar todos os dias para a gente poder continuar na nossa vida. Da mesma forma que o Moisés, ele teve que passar por várias coisas para conseguir atravessar o Jordão, tá? O que ele teve que fazer antes? Ele teve que renunciar a si mesmo. Ele renunciou de ser príncipe. Ele renunciou de ter todo o poder, toda a glória ali. Ele renunciou tudo para a libertação do povo dele e tirar o povo de lá do Egito. Então, tudo que nós fazemos, gente, existe um plano para nós que nós necessitamos seguir. E qual é esse plano? Esse plano é um plano de renúncia de nós mesmos. Como que nós renunciamos a nós mesmos? Não é que a gente é menos. Quando você renuncia a si mesmo, você coloca Jesus acima de tudo, gente, é um poder. Vocês não queiram nem saber. Você sabe que é orar por uma pessoa e o demônio sair? Pá! Você sabe que é você orar por uma pessoa e a pessoa ficar curada? Já vi várias vezes isso. Deus me usou muito para a cura, tá? E continua me usando. Uma mulher veio aqui trazer o cachorrinho dela. Nossa, parecia uma melancia, o tamanho do joelho dela. Um melão, o tamanho do joelho. Aí eu peguei e falei assim, posso orar pelo teu joelho? Ela falou, pode. A mulher nem me conhecia. Peguei, orei pelo joelho dela. Na hora, o joelho desinchou. Outro dia eu estava com dor aqui do lado, porque às vezes eu durmo de uma forma estranha e me dói o lado, né? Que eu tive uma operação na bacia. Então, de vez em quando eu sinto assim uma dorzinha. Aí eu falei assim, Jesus, eu preciso de um óleo. Aí eu achei meu óleo. Eu falei, vou usar meu óleo para passar aqui, né? Para o Senhor me curar, né? Foi assim que eu pensei. A gente é tonta, né? Aí Jesus veio e me curou. Eu não preciso, nem lembrei do óleo. Mas fui curada, a dor passou. Oh, glória! Então, isso que eu tô te falando, gente. Você sabe que a gente, quando aceita Jesus no coração, olha o que acontece. Só felicidade, a gente só conhece felicidade. Não existe tristeza mais. A gente passa a aceitar as coisas que Jesus tem para nós. Nós ficamos contentes com tudo aquilo que a gente tem. Ou bom, ou ruim, ou pouco, ou muito, a gente fica feliz. Não existe uma coisa mais maravilhosa do que você ficar contente com você mesma, contente com as coisas que você tem, com todo o amor que você tem, sabe? Porque, na verdade, Jesus colocou amor para você. E aquela pessoa que hoje, a mulher que hoje é solteira, está com 25 anos, é solteira, eu casei com 31. Você ainda tem chance, mulher. Eu tenho amigas minhas que com 45 anos conheceram os maridos. Mas não tiveram filho. Então adota. Não teve filho depois dos 45 porque é perigoso? É perigoso. Então adota, tá cheio de criança aí na rua que tá precisando de mãe, de pai. Bota aí um desses meninas que precisam de ajuda para ter uma orientação melhor, né? Procura adotar. Tem muita criança que precisa de mãe, de pai, que está aí na listinha de adoção e não consegue encontrar ninguém. Então, por isso que eu sempre acredito que a gente tem que fazer de tudo para nós fazermos aquilo que Deus tem no nosso coração. Aceita Jesus no coração hoje e começa a libertação, porque Jesus vai te libertar, tá bom? E eu vou passar um outro vídeo, porque esse aqui está ficando meio comprido. Já estou há 24 minutos e eu vou fazer oração de libertação. Beijo.